ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, escutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, aonde
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Olá, meus irmãos, uma boa noite. É uma alegria estar com você neste culto online para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Já louvamos ao Senhor, engrandecemos o seu santíssimo nome. Agora iremos nos alimentar da sua palavra, guardando a verdade em nossos corações. Convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, capítulo número 13. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 13. Eu quero conversar com você esta noite, transmitir a palavra de Deus com base nesse texto, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 13, é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Algumas considerações acerca desse texto. Vivemos dias difíceis. Diante dessa situação de pandemia, de medo, de instabilidade, e é muito comum as pessoas num período como esses ficarem fragilizadas, temerosas, e alguns até chegam a questionar se estamos vivendo os dias finais, se estamos no fim do mundo, né? Pois também o que não falta são teorias da conspiração neste período. Você olha pela internet da vida, até mesmo nas conversas entre os irmãos, logo você consegue identificar algum tipo de resquício dessas ideias. Então, fica a dúvida, será se de fato estamos vivendo o fim dos tempos, né? Que período é esse que nós estamos vivendo? Tendo em vista esse dilema, eu gostaria de tratar com você acerca dos ensinos do Senhor Jesus Cristo acerca desta temática sobre os dias finais, ok? Então, nossa meditação se concentra nesse texto de Marcos, que trata justamente sobre isso. E como é que vai funcionar? Nós vamos pregar o sermão acerca dos últimos dias de Jesus Cristo, ou melhor, na perspectiva do Senhor Jesus Cristo, em duas etapas. Primeiro, considerando o princípio das dores, que é essa estrutura que nós iremos analisar do verso 1 até o verso de número 13. E no segundo momento, nós iremos do verso 14 até o verso 27, tratando da segunda parte do sermão escatológico, que aí fala de grande tribulação e da volta de Cristo. Mas, como eu falei, vamos abordar esse texto em dois momentos. Hoje, apenas do verso 1 ao 13, sobre o princípio das dores, tá bom? Então vamos ao texto bíblico, Marcos capítulo 13, verso 1 ao verso número 13. Diz assim o texto: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhe. Então agora nós temos os sinais. Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, o Cristo, e enganarão a muitos.
Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estai sobre vós e aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar será salvo. Ok? Somente essa estrutura do texto de Marcos capítulo 13, verso 1 ao verso de número 13, essa estrutura que é chamada de princípio das dores. Então, antes de analisarmos aqui os sinais, vamos entender um pouco o contexto da passagem. E aí começa ali no verso de número 1, diz: ao sair Jesus do templo, provavelmente eles estavam em algum ambiente de culto, de oferta, enfim, de sacrifício, algum elemento litúrgico que eles estavam ali praticando. E aí o texto diz que Jesus saiu do templo com os discípulos, e os discípulos ficaram admirados com aquele templo. Diga-se passagem que esse templo é o templo que foi restaurado lá no período de Neemias, de Esdras, quando eles voltaram dos 70 anos de cativeiro babilônico. E aí o templo teve uma repaginada já na administração de Herodes, o que causou até mesmo uma certa ira da parte dos judeus, porque eles entenderam que o fato de Herodes, um ímpio, estar ali trabalhando na reforma do templo, revestindo ele de ouro, era uma profanação. Mas a grande verdade é que o templo ficou belíssimo, ficou realmente um verdadeiro ponto turístico do primeiro século. Então, os discípulos estavam com o Senhor no templo e eles ficaram admirados com aquele prédio. E eles disseram: Senhor, veja que pedras, né? Que construções, que revestimento. Observe a arquitetura desse templo. Vale lembrar também que não era tão pomposo quanto o templo de Salomão, mas depois da reforma de Herodes, como eu falei, realmente ficou um lugar admirável. Então eles ficaram ali abismados com a beleza, a arquitetura e todo o aspecto sofisticado do templo. Então eles simplesmente foram até o Senhor, que estava ali caminhando. Tudo indica que aqui quem está falando são os discípulos que estão mais próximos do Senhor, Pedro, Tiago, João e André, e eles perguntam ao Senhor: veja este templo. E aí Jesus vem com uma resposta, meio que um balde de água fria, né? Eles não estavam esperando a resposta do Senhor daquela forma. E aí Jesus responde: vocês estão vendo essa grande construção? Né? E aí posso imaginar a expectativa deles: sim, Senhor, estamos vendo, é muito lindo. Eles: olha, pois não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que é muito bonito, tudo isso que é muito atraente, vai virar pó, né? Vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. Até mesmo essas pedras e colunas que estão revestidas de ouro, elas simplesmente desaparecerão. Então imagine você, os discípulos, judeus, né? Judeus que tinham uma esperança messiânica, que tinham uma esperança de reino. Essa era o grande questionamento dos judeus, esse era o grande questionamento dos judeus, de um reino messiânico estabelecido entre os homens. Eles ficaram chocados com a resposta do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que aquele templo não ficaria de pé e seria destruído. Então isso ficou meio que na mente, né? Como nós dizemos no Ceará, eles ficaram encucados, né? Com aquilo na mente que o Senhor tinha falado. Então o tempo foi passando, verso 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. E disse: Senhor, nos responde, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Quando será? A pergunta é: quando será o cumprimento da profecia, de tudo aquilo que os profetas falam? Quando será o fim do mundo? Essa era a pergunta que estava na boca dos discípulos. E aí, nós temos o último sermão de Jesus, ele está aqui prestes a ser crucificado. E nós temos o pronunciamento de Jesus acerca dos últimos dias. Então, se você quer entender a escatologia bíblica, ou seja, a doutrina dos últimos dias,
nós temos aqui uma fonte confiável, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz aos discípulos, ele vai dizer aos discípulos aqui, nós vamos ler o texto, vamos meditar nele, os sinais que caracterizam o princípio das dores. Aqui uma observação. Jesus vai tratar nos últimos dias usando uma figura de linguagem de uma mulher que está grávida, né? E aí, por isso que no discurso de Jesus, preste bem atenção, os últimos dias, ele é narrado, ele é apresentado em 3 etapas. O princípio das dores, a grande tribulação e a volta de Cristo. Okay? O que muitos vão chamar de a parousia, ou seja, o aparecimento do Senhor nos ares. Então, ele divide nessas 3 etapas. Mas, para apresentar essas 3 etapas, ele vai usar uma figura de linguagem, que é de uma mulher grávida. Né? Mulher que está sentindo as contrações, o princípio das dores, o ápice ali do parto, onde ela vai colocar o menino, né? O menino vai sair, e aí a dor é insuportável, o que ele vai chamar de grande tribulação, e depois a alegria de receber o menino nos braços. E ele vai dizer que isso é a volta de Cristo, né? A volta dele, uma vez que ele está dando testemunho de seu retorno. Então, tendo isso em mente, vamos para essa primeira etapa, que é chamada de princípio das dores. Então vamos lá. Nós temos aqui sinais, né? Quantos sinais o Senhor apresentou aos discípulos? Nós temos aqui 7 sinais apresentados por Jesus, indicando o princípio das dores, ou seja, o começo do fim, né? A era final deste mundo. Então vamos nós. O primeiro sinal acerca dos falsos cristos, verso 5 e verso 6. Então Jesus passou a dizer-lhe: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O interessante é que já nos dias de Jesus, muitos falsos cristos, ou seja, falsos messias, né, estavam ali circulando. Jesus, inclusive, depois de sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, surgem ali muitos muitos falsos cristos que diziam: olha, nós somos o Messias prometido. Tudo aquilo que o Antigo Testamento falava se cumpriu em nós. Nós somos o cumprimento. Sigam, acatem as nossas palavras, tornem-se nossos discípulos, porque nós somos o verdadeiro cumprimento das profecias. Somos o Messias. Então, era algo muito comum essa prática de aparecer certos messias já no período do 1º século. E Jesus vai deixar claro para os discípulos que isso seria tão comum a ponto de gerar engano em muitos. Então ele diz: olha, então tome cuidado. Muitos virão em meu nome, ou seja, muitos virão dizendo que eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Assim como os discípulos tinham consciência de muitos falsos apóstolos, isso depois do estabelecimento da igreja, muitos falsos presbíteros que estavam circulando na vida da igreja, existiriam também falsos messias que estariam ali pregando e dizendo serem o caminho da salvação. Então, eis um dos sinais, né? Esse sinal acerca dos falsos cristos, algo que é muito presente em nossa época também. Já se passaram 2000 anos desde a morte e ressurreição do Senhor, e durante esses 2000 anos muitos falsos cristos apareceram, né? Me lembro de ter lido numa revista, e foge de memória o nome do indivíduo, mas que apareceu no continente africano, né? Inclusive dizendo ser ele a encarnação do Espírito Santo, inclusive ele mudou o nome, né? As pessoas tratavam ele como se fossem Jesus Cristo. No advento do catolicismo antigo também, quando teve ali o surgimento do papado, muitos disseram e atribuíram em certos momentos da história que o Papa sendo uma espécie de Cristo. Tempos depois, os protestantes o chamaram, na verdade, de o Anticristo. E aqui no Brasil nós temos uma versão de Cristo também. Não é lá muita coisa, né? Estou me referindo ao Henrique Cristo, um verdadeiro palhaço. Nós sabemos, palhaço da fé, são pessoas que nos giram bem da cabeça e seguem aquele homem. Mas não deixa de ser um falso Cristo que diz ser o aparecimento do Senhor. Então, Jesus está advertindo contra esse sinal que estaria presente nesta era. Segundo sinal, trata de guerras e rumores de guerra. Verso de número 7. Segundo sinal. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Aí observe o que ele diz. Mas ainda não é o fim, no final do 7. Verso 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí você deve estar se perguntando: pastor, mas isso é tão comum, desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci, o mundo está em guerra, as nações entram em conflitos, temos os conflitos do Oriente Médio, né? Nós temos o conflito em partes dos países da Europa, da Europa Central, enfim.
Os conflitos e guerras estão presentes desde quando eu entendo por gente. Então, esse sinal aqui, o que Jesus estava dizendo? Vale lembrar que quando Jesus pronunciou essas palavras, nós precisamos voltar no tempo, ok? Sentir na pele nos discípulos para entendermos a dimensão e intensidade dessas palavras do contexto que elas foram pronunciadas. Mas vamos lá. O contexto em que elas foram pronunciadas, quem estava no império? Era Roma. O império que estava ali era o Império Romano. Eles tinham vencido as batalhas contra os Seleustas, Ptolomeus, os homens de Alexandre Grande, enfim, e estabeleceram um seu reino. E o governo romano, ele alcançou o status de um governo de paz, de um governo de estabilidade, de segurança. É tanto que os historiadores, inclusive um historiador cristão chamado Flávio Josefo, lá em períodos do primeiro século, contemporâneo dos discípulos do Senhor, enfim, ele diz que existia a Pax Romana, que, em outras palavras, significa a paz romana, ou seja, a paz que o império promove. De todos aqueles que estão debaixo do Império Romano, estão em terras gerenciadas pelo Império Romano, desfrutam desse nível de paz. Então, a ideia de guerra era uma ideia absurda. Uma ideia que estava totalmente distante da realidade dos homens do Império Romano, e os discípulos que estavam inseridos nesse contexto, ok? Também não era algo muito comum. Conflitos, guerras, algo que tinha ficado no passado. Então Jesus chega e diz, olha, mas um dos sinais é que isso vai se intensificar. Nós vamos ouvir esses rumores, vamos tomar conhecimento de tudo isso, e saiba que isso é um sinal do tempo do fim. E por que isso? O próprio texto vai dizer, porque é um dos sinais que apontam para a volta do Senhor. Terceiro sinal, verso ainda número 8, a parte B do versículo, por gentileza acompanhe sua Bíblia. Ele diz assim, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Aqui nessa versão de Marcos, ela é mais compacta, né? Marcos é mais objetivo. Mas Lucas, quando ele vai registrar esse sinal, Lucas acrescenta uma outra expressão chamada pestilência ou doença. Provavelmente por Lucas ser médico, está familiarizado com essa questão da luta contra as enfermidades. Ele fez questão de registrar no seu evangelho essa fala do Senhor, né? Então, eis aqui o terceiro sinal. Haverá terremotos em vários lugares, fomes e pestes, ou seja, doenças. E aí você, como nós vimos no segundo sinal, deve estar se perguntando, mas também pode ser que pelo fato daquele tempo não tinha um avanço da ciência, ou seja, a ciência não estava tão desenvolvida, as pessoas eram ignorantes em certos aspectos da natureza, enfim, da pesquisa, eles não tinham conhecimento dos terremotos que aconteciam em todo o mundo. Mas a ideia é justamente essa tratada pelo Senhor. Conforme o tempo for passando, esses terremotos, essas pragas, ok? Esse desequilíbrio no meio ambiente, tudo isso vai se intensificando. Tudo isso vai se intensificando e vai confirmando as palavras do Senhor Jesus Cristo acerca dos dias finais. Inclusive, a fome que alastrou muitas nações não deixa de ser um sinal. Ok? Não é só uma questão de gestão pública, mas acima de tudo, de cumprimento profético. E aí também a pestilência. Em tempos como esse que estamos vivendo, né, de pandemia, do Covid-19, toda essa preocupação com a saúde mundial, isso não deixa de ser uma confirmação do que o Senhor Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha. Que os últimos dias, sim, essas pandemias estariam presentes e iriam se intensificar cada vez mais. Okay? Então, a situação que Jesus está abordando aqui com os discípulos é dessa situação de um cenário totalmente apocalíptico, né? Tomado por eventos que apontam e confirmam o seu retorno para o estabelecimento do reino eterno. Verso de número 9, junto com o verso de número 11, nós temos mais um sinal. Ok? Vamos ao texto. Estai sobre vós Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por causa do meu nome, para lhes servir de testemunho. Agora o verso 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis, como que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Aqui mais um sinal acerca dos últimos dias. Qual é o sinal aqui? O sinal é a perseguição religiosa. Como eu falei,
Existia a Pax Romana, ou seja, o império governava com paz, preservava ali a vida de seus súditos. Então não era uma realidade presente para os discípulos esta oposição do império. Mas conforme o tempo foi passando, e o próprio livro de Atos, se você tiver a oportunidade, leia o livro de Atos com cautela, e você vai observar que no decorrer do crescimento da igreja, as perseguições vão aumentando, vão se intensificando. Morre um imperador, se levanta outro, um é pior do que o outro, e por aí vai. Então chega um ponto de que a perseguição religiosa estará presente neste mundo. Ou seja, logo depois da morte de São Jesus Cristo, esse período foi inaugurado. Então nós estamos vivendo esses últimos dias, como diz o próprio texto de Hebreus, ok? Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, quando Jesus veio a primeira vez, ele já inaugurou essa era, a era dos últimos dias, conhecido como princípio das dores. Nós estamos vivendo esse momento, ok? Nós estamos vivendo que momento, pastor? O momento do princípio das dores. Caracterizado pelo quê? Por esses sinais, e esse especificamente, que é a perseguição religiosa. E Jesus deixou claro: eu estou avisando a vocês que vocês serão levados aos tribunais, às sinagogas, ou seja, perseguição de cunho religioso, perseguição de cunho político, ok? Ideológico, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis para vocês darem testemunho. Vocês precisam falar, precisam apresentar a vossa fé. Verso 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis. É aqui um contexto que precisa ser ressaltado. Um texto, inclusive, mal interpretado. Muitas pessoas dizem assim: não vou estudar a Bíblia, não vou me preparar, chega lá na hora, o Espírito Santo vai encher minha boca e eu vou falar. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando para pessoas no contexto de perseguição religiosa, que precisam dar testemunho da sua fé diante das autoridades, diante daquele momento de tensão. O Espírito Santo ajudará a dar testemunho da verdade. Ok? Eis o contexto da passagem. Próximo sinal, verso 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Ou seja, os discípulos estavam em Jerusalém, dentro ali dos territórios da Palestina. Lembrando que Jesus está falando esse sermão para 4 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. 4 discípulos. E Jesus agora no verso 10 está dizendo que o Evangelho ia crescer tanto que ia chegar, de 4 discípulos, ia chegar aos 4 cantos da terra. Então, essa é a imagem que precisamos ter em mente. Quando os discípulos ouviram isso, eles não tinham dimensão da obra do Evangelho. E Jesus dá testemunho de que esse Evangelho vai crescer, vai se expandir e vai alcançar os 4 cantos. E por fim, a perseguição familiar. Verso 12, 13. O irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Mas filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a perseguição dentro de casa. Aquelas pessoas que, por terem aceitado a Cristo, se convertido a Cristo, alcançados pela graça salvadora, agora servem ao Senhor no ambiente da sua igreja, mas eles encontram oposição por parte dos seus familiares. E quantos de nós, irmãos, você mesmo, no começo da sua fé, até mesmo hoje, né? A esposa que não tem um marido crente, que vai para a igreja, ele fica ali acusando, dizendo isso, aquilo, outro. Eis um sinal, eis o cumprimento que aponta para os últimos dias. A perseguição não só política, a perseguição não somente ideológica, a perseguição que vai além do ambiente religioso, mas uma perseguição familiar. Se você observar, todos esses sinais listados por Jesus estão se cumprindo hoje, desde a sua primeira vinda. Tudo isso que nós esboçamos aqui está no desenrolar da história da igreja e dos planos de Deus. Nós estamos vivendo o princípio das dores. O que nos espera no futuro? Um mundo melhor? Não. O que nos espera no futuro é a grande tribulação. A situação do mundo vai piorar. Essa é a mensagem bíblica. Ok? Então, seguindo aqui essa primeira etapa, nós estamos vivendo esse momento. Quais as aplicações nós podemos extrair desse texto? Em outra ocasião nós vamos meditar na sequência dessa passagem, mas a grosso modo aqui algumas aplicações. Eu quero que você guarde isso no seu coração nesta pequena meditação. Primeiro, os sinais dos tempos visam causar temor na vida do não crente, para que este repense a sua vida e volte-se para Deus. Um não crente, ao ouvir essas verdades, ele precisa temer, repensar a sua vida. Porventura, se tem uma pessoa não crente que está me ouvindo nessa pregação, diante de tudo isso que você ouviu, repense a sua vida. Você está sendo chamado por Deus a examinar a si mesmo, porque a situação do mundo há de piorar.
a situação vai ficar praticamente insustentável. Nos próximos textos isso ficará mais claro. Mas você, diante desses sinais, é chamado a repensar a sua vida com temor e tremor diante de Deus. E se voltar para o Senhor Jesus Cristo, porque somente em Jesus existe esperança. Segunda aplicação, agora para os crentes. Quanto ao servo de Deus, os sinais dos tempos visam 3 coisas. Primeiro, exortá-los a uma vida de vigilância. Exortá-los a uma vida de vigilância. Por quê? Porque o texto diz que o Senhor virá como ladrão. Você não sabe quando o ladrão vai vir, mas você fica ali na expectativa, né? Você fica ali já preparado. Deus o livre, ele apareça, você não é pego de surpresa. Então, a ideia é justamente essa, de uma vida vigilante. O cristão não deve viver neste mundo atordoado, mas atento, ligado diante de tudo aquilo que nos serve, sempre consciente de que ele está vivendo diante de Deus. Então, meu irmão, vigie com o pecado, vigie com as tentações, vigie com o que você anda ouvindo, vigie o que você anda fazendo, porque Jesus está às portas e você precisa estar preparado, esperando ansiosamente o aparecimento do Senhor. Segunda lição, chamá-los a uma vida de santidade. Jesus disse esse sermão escatológico, não foi para trazer medo. Ele pregou esse sermão para despertar o povo a viver uma vida de santidade. Olha o que diz o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12. Sabendo que o dia se aproxima, vivam então de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Ou seja, sabendo da volta de Cristo, do seu retorno, isso deve despertar-nos a viver uma vida de santidade, de renúncia ao pecado, de rejeição ao mundanismo e voltados para Deus. Se volte para Deus, meu irmão. Viva uma vida de santidade na presença de Deus. E por fim, fortalecer a fé na bendita esperança. Nós não podemos criar expectativas com as coisas deste mundo. A tendência é piorar, pois nenhum homem pode promover a paz que só Cristo pode proporcionar. Muitas pessoas ficam colocando esperança em ideologias políticas, em personalidades, em fatos. Mas nós precisamos entender que estabilidade, paz, justiça, retidão, somente no reino de Cristo. Homem algum pode promover isso. Homem algum pode promover um reino de paz, de justiça, de retidão. Você vai se decepcionar se você colocar todas as suas fichas em uma personalidade, em um homem qualquer. Mas a nossa esperança deve estar no Senhor Jesus Cristo. Como diz um louvor, nossa esperança é na sua vinda. Nossa esperança é na certeza que nós estamos passando pelo princípio das dores, mas Cristo voltará e nós estaremos com Ele. Meu querido irmão, que o seu coração esteja nas coisas do alto, esperando a volta do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém. Vou orar por você, agradecendo ao Senhor por esta meditação. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ministramos aqui. Que fique guardado em nossos corações. No nome santo de Jesus. Amém. Do céu pra nos buscar.
sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. Um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.